Estamos na derradeira semana de trabalho aqui na Valquíria. Sexta-feira a gente tem a nossa festa de final de ano e foi um ano incrível. Incrível, e é o que eu vou contar para vocês a partir de agora. Então, vamos lá para esse VLK Talk com os maiores aprendizados de 2021 aqui da Valquíria. Assim, a gente teve aprendizado em diferentes âmbitos, né? Eu vejo que a gente teve aprendizados na área da criação, a gente teve aprendizados na área comercial e de marketing, e a gente teve aprendizados também de negócio. Então, daria para fazer uma live de cada um desses temas. Mas eu procurei trazer aqui uns 5 ou 6 aprendizados que eu entendo que a gente teve nesse ano de 2021, né? Um ano, super incerto, assim, né? Sobre a ótica do mundo, né? Dos negócios, da economia. A gente não sabia como é que as coisas iam se desenrolar, mas felizmente a gente estava preparado para dar conta, né? Para dar conta desse ano, né? Então, eu vinha falando que o ano de 2021 era um ano que a gente tinha de fato muita esperança, porque 2020 tinha sido um ano interessante para a gente, né? Já vínhamos aí com resultados interessantes, expressivos, né? Batendo o nosso próprio, digamos assim, recorde em termos de crescimento e tudo mais, mas era ainda incerto, né? Ainda a gente não tinha convicção de que se permaneceria nessa boa fluência, assim, né, de negócios e tudo mais. E felizmente a gente teve, né, êxito nesse ano de 2021, e eu vou contar um pouquinho para vocês de como que foram esses êxitos que a gente teve, né? Eu começo falando assim a respeito das pessoas, né? Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu não, a gente já vem aprendendo isso há um tempo, né? Mas isso foi reforçado assim, em 2021, né? Da importância da gente ter as pessoas certas dentro do nosso negócio e investir no recrutamento e na seleção dessas pessoas. Então, hoje a gente não contrata, né, somente por portfólio. A gente contrata caráter, a gente contrata valores, a gente contrata uma pessoa que esteja alinhada com o propósito da nossa empresa. E a primeira coisa que a gente precisa é ter clareza, né? De que propósito é esse, onde é que a gente quer chegar, qual é que é o nosso objetivo. Então, como a gente já tem isso bem estabelecido há um tempo, digamos que é fácil a gente identificar as pessoas que têm mais condições de remarem junto com a gente para esse lugar. Então, cabe a nós investir em conhecer as pessoas, né? Às vezes está sujeito a gente ter pressa porque a pauta está pegando e a gente quer muito trazer uma pessoa para, digamos assim, aliviar, né, o fardo do nosso time que já está trabalhando com a gente, e aí a gente acaba trocando os pés pelas mãos e trazendo pessoas que, porventura, né, podem não ser tão alinhadas com aquilo que a gente quer e pode não estar sendo tão bom assim, né? Então, o que a gente fez assim ao longo de 2021 foi investir mesmo no recrutamento e seleção. Então, a gente tem uma pessoa que, além das nossas entrevistas, é uma pessoa externa que nos auxilia nessa parte de entrevistas, que é uma psicóloga, e ela avalia questões que a gente não tem tanto domínio assim, né? Então, essa pessoa trouxe junto, né, com o nosso processo pessoas muito boas assim, né, para a gente seguir honrando esse propósito de levar a cultura do design para o coração das pessoas e dos negócios. Então, o primeiro aprendizado acho que é esse, né? É trazer gente boa para trabalhar com a gente. E a gente viu que é importante a gente ter esse processo de recrutamento e seleção bem definido e não ter pressa para contratar, né? Não ter pressa para contratar, fazer um trabalho minucioso de investigar, né, se essas pessoas que a gente está
idealizando trazer para o nosso negócio, né, desejando trazer para o nosso negócio, elas têm mesmo perfil, né, elas têm mesmo fit com a nossa empresa. Então, isso é fundamental para qualquer empresa e eu vejo que isso está sendo fundamental para o nosso crescimento. A gente ter quem junto com a gente carrega o piano nas costas, rema para o mesmo lugar e faz sentido, assim. Então, eu abro essa live, esse VLK Talk, assim, agradecendo assim, a todas as pessoas que estão com a gente hoje na Valkyria e que fazem a diferença realmente para a gente conseguir estar onde a gente está, né? Entregando projetos de design relevantes, atendendo clientes que, sinceramente, eu não diria que nós estaríamos atendendo com 8 anos de empresa, né? E isso é graças à entrega de todo mundo, graças à dedicação dessas pessoas que estão com a gente hoje na Valkyria e aquelas que também um dia estarão, né? Então acho que é importante a gente valorizar essas pessoas, né? E nesse sentido também a gente vai para o segundo aprendizado que a gente teve em 2021, que é trabalhar remotamente. Então isso era uma das coisas que até 2020 né, não estava tão certo como é que ia acontecer, se a gente ia de fato migrar para um modelo híbrido. E felizmente em 2021 a gente acredita que a gente aprendeu a trabalhar de forma remota, né? Então hoje todas as áreas, principalmente a criação, trabalha no modelo remoto, né? A gente tem a possibilidade de se encontrar na sede e a equipe de marketing e venda se encontra quase que diariamente aqui na nossa sede em Porto Alegre, mas as pessoas da criação, as pessoas que desenvolvem os projetos de design, seja de marca, de produto ou de embalagem, essas pessoas estão, na maioria do tempo, em suas casas. E quando há necessidade de uma troca, de uma cocriação, de um brainstorm ou qualquer atividade coletiva que o presencial é mais eficiente, é mais eficaz, a gente tem esse espaço aqui, onde eu estou nesse momento fazendo essa live, que é a nossa sede, é o nosso estúdio em Porto Alegre. Então, atualmente estamos com 2 pessoas fora do estado do Rio Grande do Sul, né, que é onde fica a Valkyria, e tem sido uma experiência bem interessante assim, né, de desenvolvimento para nós mesmos, né. No início a gente estava um tanto desconfortável talvez, né, com essa mudança e é natural porque saía da nossa zona de conforto. A gente estava acostumado a estar aqui todos os dias, né. As pessoas da criação, as pessoas do comercial vinham tudo para cá para a gente criar e vender. Então era muito legal e a gente reaprendeu a fazer isso, né, a trabalhar nesse modelo híbrido em que a gente tem a possibilidade de vir para cá, mas tem gente que não tem por questões físicas, né? Então a gente tem uma pessoa que mora em Campinas, que é a Elisa, e a gente tem a Suelen, que mora no Paraná. E, cara, é muito legal assim, né, a gente poder ter essa experiência assim, de trazer pessoas de outros lugares para trabalhar com a gente, né, para colaborar com a nossa entrega. E uma das coisas que eu aprendi, assim, né, por conta de ver que as coisas não estavam indo tão bem assim, é a questão do alinhamento diário. Alinhamento diário com as pessoas principalmente com as pessoas que não podem vir aqui fisicamente, assim, de um dia para o outro, né? Se a criação precisar se reunir, se algumas pessoas que moram em Porto Alegre têm uma facilidade para chegar aqui e ter uma atividade de brainstorm e tudo mais. Mas essas pessoas que moram em outros estados é mais complicado, tem que comprar passagem e tudo mais, né? Então isso ficou muito evidente, assim, né? Conseguimos trabalhar remotamente, aprendemos a trabalhar, mas a gente vê a necessidade de alinhamentos diários, assim, né? Que a gente possa trocar sobre projetos. Então a gente está utilizando o Slack aqui como forma de comunicação entre as pessoas. Tem a nossa rede, nosso servidor está todo no Dropbox, então o que possibilita ter o acesso remoto aos arquivos, né, onde a gente estiver.
Então, isso é importante, assim, né? Poxa, aprendemos, né? Estamos trabalhando remotamente, estamos com 2 pessoas fora do nosso estado, trabalhando diariamente com a gente, mas alinhamento diário, assim, é muito importante. Alinhar as coisas, alinhar os interesses, fazer gestão das expectativas, e inclusive, né, com a Elisa, que é de Campinas, aqui o nosso time que se reúne fisicamente aqui na Valkyria, coloca um computador para ela, né? E aí a gente coloca a webcam e tal, e ela fica ali com a gente, né? Na maioria do tempo, a menos que a gente tenha reunião, alguma coisa assim, mas ela tá ali na tela dela. Então é um computador quase que exclusivo para quem está fora da empresa, né? Para quem está em outros lugares, poder se conectar com a gente e sentir também essa presença, né? Esse clima do estúdio. Então isso é uma coisa que eu, digamos, aprendi, né, a desenvolver, que é essa questão dos alinhamentos diários com quem está fora, né, com quem está remoto. Assim. É muito importante que a gente tenha esses checkpoints, assim, poxa, o que tu vai fazer hoje, qual que é a tua pauta do dia, o que tu está pensando, quais são os teus desafios, o que está pegando que eu posso te ajudar. Então, acho que nesse sentido, assim, eu estou podendo melhorar, né, como líder, mas eu vejo a importância disso, né? Eu vejo a importância de estar fazendo isso, assim, e estar o mais próximo possível, porque quem está longe, naturalmente, né, fisicamente, se sente assim, né, distante, na maioria das vezes. Então, a gente precisa ter, enquanto líderes de estúdios, de agências, do que for, a gente precisa ter essa proximidade, né? E o remoto ele permite isso. Então a gente aprendeu a importância de fazer isso nesse ano de 2021. Então essa foi o segundo grande aprendizado que a gente teve, que foi trabalhar remotamente. E o terceiro aprendizado, que ele diz respeito a processos. Então a importância da gente estruturar processos e confiar nesses processos. Não basta a gente ter o processo, vamos fazer assim a partir de agora, e 2, 3 dias depois já dá um jeito de fazer diferente, e não validou aquilo, não praticou e não sabe se verdadeiramente funciona. Então a gente segue, né, aqui com o nosso 2PCA, que é processo, profundidade, consistência, adequação, o jeito da Valkyria de trabalhar. A gente segue com a mesma metodologia. Então a gente vem confirmando, assim, né, ao longo dos anos, a importância da gente ter um método para desenvolver os projetos de design, para que a gente possa fazer as coisas de uma mesma forma, não esperando o mesmo resultado, mas de uma mesma maneira, que a gente consiga chegar do ponto A, sair do ponto B, o que a gente faz, né, ao longo desse caminho. Então esse ano foi um ano de confirmação da nossa metodologia, de ver que ela realmente funciona para projetos de diferentes escalas, para diferentes tamanhos de clientes. Então, a mesma metodologia que a gente utiliza para fazer, digamos, o projeto de um profissional liberal que busca o serviço da Valkyria para desenvolver a sua marca, a gente está utilizando para fazer projetos para o Nubank e para o Boticário e para outros clientes também que a gente vem trabalhando. Então, nesse sentido, a metodologia, né, esse jeito, esse 2PCA, ter um processo para a criação, nos permite ter mais confiança. A gente tem mais confiança para apresentar um projeto, tem mais confiança para desenvolver o trabalho, para começar, para quebrar os bloqueios que a gente tem quando a gente tem um método. E, ao mesmo tempo, esse método, esse processo, ele passa segurança para o nosso prospect ou para o nosso cliente, para quem a gente está trabalhando, porque ele sabe que a gente está num caminho para chegar à solução que é mais adequada. Então, ele aprende a confiar, ele aprende a dominar o linguajar. Agora a gente está na fase de descoberta, agora a gente está na síntese, agora a gente está na ideação. Então, 2021 veio para confirmar, assim, a importância de ter um método para trabalhar com design. Ter uma metodologia, ter um processo, ter um passo a passo para que a gente possa justamente ter essa confiança no nosso trabalho e transmitir a segurança necessária para os nossos clientes. Então, hoje,
a gente vende, né, no comercial o como a gente faz. Então, poxa, essa é a nossa única, talvez, abordagem de vendas, assim, porque a gente procura estar num lugar de servir mesmo, né, de entender a necessidade, mas quando chega o momento de vender, de fazer um pitch de vendas, a gente não fala, ó, eu sou o melhor, eu faço para, né, isso ou aquilo. Não, mas a gente trabalha desse jeito. A gente vende o como a gente faz. E isso tem se mostrado uma abordagem muito eficiente para a valorização do nosso trabalho. Então, quando o prospect ele entende como a gente trabalha e como que a gente vai auxiliar ele a criar valor pelo design, a criar valor para as pessoas e fazer com que o negócio dele evolua, quando ele entende o passo a passo, ele se sente mais seguro. E aí, os bloqueios, né, os entraves, as resistências, as objeções que ele tem para investir um pouco mais ao contratar a Valkyria, ele perde isso, né? Ele perde essas objeções caem por terra e ele se sente mais seguro e faz um investimento, né, no nosso trabalho. Então eu tenho percebido isso assim. E claro, né, a gente sempre, para dar mais segurança ainda para esses prospects, a gente endossa para quem a gente já fez. Então isso numa abordagem comercial é legal, assim, a gente fez isso algumas vezes, né, que a gente foi perguntado, qual que é o grande diferencial de vocês, né, frente aos outros estúdios, né, e eu confesso que é justamente o fato da gente ter um processo, né, então eu sempre falo isso, né, da importância de se ter um processo. Então eu vendo o processo nessa hora em que eu sou colocado contra a parede, né, e me perguntam qual é o diferencial de vocês, né? Então o nosso diferencial, eu falo, né, que é justamente o fato da gente ter um processo validado, né, uma metodologia própria que a gente já desenvolveu para projetos, né, de design para muitos e muitos clientes, né, e aí a gente também endossa quais clientes que são esses. Então, o fato da gente já ter trabalhado para a Ambev, para Boticário, para Faber-Castell, para Grendene, para Nubank, para Deca, para La Fonte, entre outras, isso tem um repertório, um respaldo no mercado, né, no mercado de design. Então, facilita para a gente transmitir, né, essa segurança que um cliente ou um prospect que está ali negociando com a gente tanto quer e precisa. Então, essa questão do processo é engraçado, né? Porque a gente se aventurou, vocês devem ter visto, né? A gente criou um curso chamado Design Invisível e nesse curso a gente ensina um tanto de coisas, né? Com relação a repertório, a processo, a vendas, a negociação, proposta comercial, precificação e coisas que vão realmente além da criação, né? E é um mundo totalmente novo para a gente, né? Trabalhar com produtos educacionais, digamos assim, de forma digital. E é uma coisa que para nós foge muito da zona de conforto, né? Porque a gente está acostumado a tanto vender um projeto de design quanto desenvolver um projeto de design. Agora, vender curso, né, e criar um curso é totalmente diferente, principalmente o vender um curso hoje em dia, né, com esse tal do marketing digital. Então, cara, é um lugar onde a gente não tem processo e a gente apanha muito, a gente apanha demais, assim. Até a gente estava fazendo uma reunião essa semana, assim, né, fazendo um fechamento de como tinha sido esse nosso lançamento, né, agora da terceira turma do Design Invisível. E a gente falou, eu falei algumas vezes assim, né, que eu me sentia como um soldado na guerra procurando um fuzil no chão, assim, procurando uma arma ou qualquer coisa, uma pedra que eu pudesse usar para me defender, né, literalmente, assim, porque se a gente não tem um processo estruturado, é mais desafiador a gente entrar nessa guerra, né? E isso é uma das coisas que eu aprendi, assim, né? A importância do processo. Então, quando não tem processo, tem dor.
E a dor, assim, ela nos ensina muita coisa, né? A gente pode fazer esse crescimento, pode resolver essa situação no amor ou na dor, né? A gente já pode aprender dessas duas formas. E nesse aspecto, assim, do produto educacional da Valkyria, que é o design invisível, a gente está aprendendo na dor, assim, né? Porque é um mundo paralelo, assim, né? Muito diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no estúdio. Né? Então, uma coisa é a gente vender projeto de design, desenvolver projeto de design, entregar projeto de design. Outra coisa é a gente se aventurar, né? nesse mundo digital com tanta oferta, com tanta abundância e talvez pouca relevância de muitas coisas, né? Então, realmente é desafiador, assim. A gente tomou algumas surras, assim, mas estamos de pé, né? Estamos de pé e olhando para o futuro, para que a gente possa levar essa mensagem, né, de valorização do design para mais pessoas. Porque não adianta a gente estar falando aqui, né, a gente está querendo se valorizar, querendo subir o nosso preço, se tem gente jogando o mercado para baixo, por não saber precificar, por não saber se valorizar, por não saber o básico, né, de negociação, por não saber montar uma proposta comercial. E aí quando chega para um prospect, apresenta algo que é até amador e ingênuo, assim, e aí vai colocando o nosso mercado para baixo. E o design e o designer passam a ser vistos como outras coisas, né? Que não aquilo que a gente realmente é. Então, por isso que a gente está fazendo isso e vamos tentar levar essa mensagem para mais pessoas a partir de agora. Espero que de uma forma mais fácil, né? O negócio é se organizar mesmo. Então, processo. Muito importante a gente ter processo. Vamos para o quarto aprendizado de 2021. Ter metas. Metas claras e, de preferência, envolver a equipe nisso. A gente vem fazendo a questão de orçamento anual há um bom tempo, assim, né? E isso nos permite ter a consciência do quanto que a gente precisa vender de projetos de design para atender essa expectativa de orçamento, né? E nesse orçamento entra basicamente tudo, né? Quanto que a gente quer ganhar de salário, quais são os softwares que a gente vai ter que pagar, que aquisições que a gente vai fazer ao longo do ano, enfim, quantas viagens, o que a gente vai trazer de novidade para o nosso negócio, quantas pessoas a gente vai contratar. Então, tudo isso está dentro de orçamento do ano. Fora, né, as despesas ali para a gente estar operando, aluguel, energia elétrica, água, suprimentos e tudo mais que é necessário. Então, a gente faz, né, a nossa meta com base nisso. E quem é nosso aluno no Design Invisível sabe, né, exatamente como que a gente faz e de que maneira que a gente coloca isso no nosso preço, né? Porque não adianta a gente saber o orçamento do ano, ter a meta de vendas e não se refletir na precificação. Então a gente precisa ter clareza disso, né, para poder fazer sentido. Então essa é uma coisa que a gente vem fazendo há um bom tempo já e esse ano se concretizou de uma forma bem legal, assim, né? A gente conseguiu envolver mais a equipe também com as metas, porque acho que pensando aqui agora, né, acho que foi por conta do Slack também, né, da possibilidade da gente estar ali com os mecanismos do Slack ali, quando alguma coisa, por exemplo, dava um projeto, a gente vendia um projeto e dava como ganho no CRM, automaticamente ia uma notificação lá para o Slack e toda a empresa ficava sabendo, né, que a gente tinha vendido um projeto de X mil reais e, poxa, a galera, né, já vibrava e todo mundo já vinha naquela coisa do esse ano vai, vamos romper a barreira dos 2 milhões em vendas, né? Então a gente ficava jogando isso para o universo, assim, né, literalmente e chamando isso para nós. Só que não adianta a gente, né, falar que quer faturar X ou Y se a gente não deixar claro para as pessoas o quanto que isso
impacta na vida delas, né? E no nosso caso, assim, esse engajamento ele precisa ser esclarecido de que vai impactar no bolso, né? Então, se a gente bater a meta, a gente tem 3 metas aqui, né? 3 metas. A meta do 0 a 0, ou seja, a gente simplesmente passa o ano zerado, sem lucro nenhum, simplesmente, né, recebeu tudo, salário, tudo bem, né? Todo mundo, mas não tem lucro, então 0 a 0. Depois a gente tem o cenário ok, que é um cenário ali que visa 15% de lucro, mais ou menos. E tem o cenário abundante, que hoje, nesse exato 13 de dezembro, a gente felizmente bateu. Né? Bateu o cenário abundante, faltavam 17 mil para a gente bater a meta abundante e hoje eu fechei um projeto de 18. Então, um extra assim, né, que teve de uma demanda de cliente, que era exatamente o que a gente precisava. Tem outras coisas que podem vir ainda e melhorar ainda mais essa meta, mas a meta abundante, que no nosso caso aqui, na nossa realidade era 1.900.000 e tanto, foi batida hoje. Então, cara, é incrível, né, a gente poder ter essa clareza e as pessoas estavam eufóricas, assim, no sentido de, né, vira um motivo de piada. Quer comprar um pão de queijo ali? Quero. Quanto é que é? 17 mil, 18 mil. Aquilo ficou, assim, reverberando, assim, né, a galera inteira querendo que isso entrasse, né? E hoje entrou. Então a gente estava nesse movimento. Por quê que a galera quer que entre, né? Todo mundo quer o bem da empresa, obviamente, mas isso vai se refletir no bolso com uma distribuição de resultado. Então a gente vai pegar parte desse lucro e vai distribuir para as pessoas conforme o nosso critério. Então é legal ter isso, né? É legal porque engaja e impacta no bolso. Então a gente precisa motivar as pessoas, não só criando um ambiente favorável, um ambiente legal, bacana para troca, inclusivo, mas a gente pode também, né, ter esse benefício. Esse benefício motiva, é bom, né? O dinheiro é uma coisa boa e a gente precisa saber valorizar e fazer o bom uso dele. Então, nesse ano a gente está aí beirando esse marco, né, de faturar 2 milhões de reais em vendas de projeto de design. Eu não estou falando de curso, eu não estou falando de royalty que vem de projetos que a gente está lançando aí há um tempo já. Não estou falando nada disso, é exclusivamente em vendas de projetos de design. Então, é uma coisa bem boa, assim, né, para o nosso negócio, e compartilhar isso com as pessoas e ver a alegria e o envolvimento delas com esse resultado é ainda mais legal, assim, né? Saber que a gente está todo mundo vibrando e querendo isso, né? Porque isso vai se refletir no bolso de todo mundo. Então, nesse sentido, assim, o aprendizado de ter as metas claras e envolver o time, né? E envolver e engajar as pessoas de forma que isso se reflita no bolso delas, é uma coisa que a gente aprendeu, assim, que, cara, gera uma energia muito, muito intensa, assim, né? Muito positiva, de abundância, da gente estar vibrando nessa lógica, assim, né? De trazer, de chamar boas oportunidades e crescimento para o nosso negócio. Então, esse foi o 4º aprendizado. Falei que eram 6, mas são 7. Vamos para o 5º, então. O 5º aprendizado que a gente teve esse ano foi vender projeto com escopo equilibrado. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem que ser bom para o cliente e bom para a gente também. Por muito tempo, assim, a gente fez muita concessão, né, de, não, vocês fazem site, vocês fazem isso. Sim, a gente faz, né, e não fazia nada. Vocês fazem tal coisa, vocês fazem folder, vocês fazem... e era assim, a gente deixava os escopos de projeto inflados e chegava na hora de entregar, a gente passava da hora e via a nossa rentabilidade ir para o ralo. E o estresse lá em cima, né? Então, o que a gente fez esse ano, assim,
o que a gente aprendeu a fazer esse ano é vender projeto com escopo equilibrado. Então eu não vou colocar, se eu estou vendendo um escopo de marca, tá? Design de marca, identidade visual, como vocês queiram falar. Eu não vou colocar 1000 desdobramentos. Né? Hoje a gente tem um escopo essencial de desdobramentos que eu entrego num projeto de identidade visual, que é o kit de redes sociais. Que mais? Eu acho que é isso. Kit de redes sociais e o manual de identidade visual. E nesse kit de redes sociais a gente tem as postagens, né? Digamos assim, diretrizes de postagem. Né? Então são exemplos de posts para a pessoa depois passar para a sua agência de marketing ou para o seu setor interno e poder desenvolver um trabalho alinhado com aquilo que a gente criou, né? Com essa linguagem, com esse universo visual e verbal também, né? Que porventura a gente possa ter criado, dependendo da abrangência desse escopo. Então, aí, né? O que a gente está fazendo agora? A gente está entregando só isso, assim, né? Colocando isso no escopo da proposta e se comprometendo a entregar isso. Aí a gente avalia, né, com o prospect, né, se ainda não é cliente, a necessidade de fazer papelaria, por exemplo, né, cartão de visita, papel timbrado e não sei o que. Porque hoje, né, às vezes até dependendo do tipo de negócio, isso está em desuso, assim. As pessoas não precisam mais disso ou nem querem mais ter um cartão de visita físico, impresso. E aí a gente não faz, né? Ou até faz como forma de aplicação, mas não se compromete a fechar esse arquivo, fazer a ponte com gráfica e tudo mais. Então a gente está limitando a nossa atuação àquilo que é estratégico. Porque a gente entende que a partir do momento que eu tenho um bom universo visual, tenho um bom logo, tenho um MIV que cumpre o seu papel, cara, qualquer não, né? Mas boa parte dos designers poderiam pegar esse material e desdobrar qualquer material que fosse necessário. E assim, no MIV mesmo, a gente pode até trazer, e nas apresentações que a gente vai fazendo para o cliente, a gente traz essas aplicações também, mas frisa na proposta que a gente não se compromete a finalizar aquelas artes, a finalizar aqueles projetos gráficos. Né? Por quê? Porque finalizar envolve arte final, envolve envolvimento com gráfica, envolve uma série de coisas que tomam tempo, que precisam de atenção para a gente não se queimar, né, com o cliente e poder abrir espaço para uma recompra. Então é importante que a gente esteja até o fim do projeto comprometido com a entrega, comprometido com o cliente e poder, né, servir ele até o final. Então a gente faz isso agora, né? A gente procura limitar o nosso escopo de atuação, deixando aquilo que é realmente estratégico e necessário para que, se outro designer, né, ou outra pessoa da empresa quiser pegar o nosso material, ela pode, ela consegue, ela desenvolve, a gente entrega tudo aberto, né, os arquivos abertos, e a pessoa pode desenvolver a partir daquilo que já está construído. Então, é lidar com isso de uma forma transparente, é lidar com a verdade. Olha, eu faço isso, né, e te entrego isso. Com isso em mãos, tu consegue desenvolver, né, tu consegue desdobrar isso. E se tu quiser algo que eu apresentei na defesa da identidade visual como uma aplicação, a gente pode desenvolver, mas aí eu vou te mandar um orçamento. Então, a gente já cria ali uma possibilidade de upsell, né? Uma possibilidade do cliente fazer uma recompra em cima daquilo que eu apresentei. Então, é uma lógica que eu vejo como bem interessante, assim, né? Para a gente fazer aquilo que a gente se propõe fazer da melhor forma possível, né? Naquilo que a gente é bom, e ama fazer. Eu não vou colocar site se eu não sei fazer site, eu não vou colocar folder se eu
estou com medo de me incomodar com gráfica. Então, isso precisa ser forçado à parte, né? Caso o cliente queira. Então, a gente aprendeu isso em 2021, vender projetos com escopo equilibrado, olhando para aquilo que é bom para o cliente e aquilo que é bom para nós. A gente não vai colocar no escopo algo que não é bom para nós. Eventualmente, a gente pode até colocar algo que não é bom para nós por desconhecimento mesmo. Olha, eu achei que não ia dar tanto trabalho, mas deu e fica de aprendizado. Olha, nunca mais a gente vai botar isso em escopo. E esse ano aconteceram algumas coisas assim. Mas ter essa clareza, né, de o que eu faço bem e o que eu não faço bem e preciso, né, despachar ou delegar ou chamar alguém, chamar algum parceiro, é fundamental para a gente zelar pela rentabilidade do nosso negócio. Então, esse aprendizado realmente é bem importante, assim, né? Então, esse foi o quinto aprendizado. Vamos ao sexto aprendizado. Estava falando com o Matheus hoje, né? Antes de começar a live. E aí, meu, quais foram os aprendizados da criação aí para a gente fazer um fechamento juntos aqui? E ele, meu, esse ano a gente investiu legal, assim, em equipamento, hardware, né? Físico para o estúdio. E foi um movimento importante que a gente fez, porque, cara, querendo ou não, computador, ele reduz drasticamente, um bom computador, né, reduz drasticamente o tempo que a gente despende para desenvolver uma atividade. Por exemplo, a gente trabalha muito com renderização, né? Todos os projetos de embalagem e de produto são renderizados. E até mesmo quando tem um projeto de identidade visual, a gente cria mockups nós mesmos, né? Até essa é uma ideia de negócio para o futuro, né? Da gente fazer aí uma venda dos mockups da Valkyria, dos melhores mockups que a gente já criou, porque tem muita coisa legal e assim, a gente consegue ter uma entrega realmente exclusiva, né? Não fica aquela coisa pasteurizada que tu vê nos projetos do Behance, todo mundo tem os mesmos mockups, né? Então a gente cria os próprios mockups e renderiza, né? Aplicando ali esse trabalho de identidade visual, né? Mas principalmente em embalagem e produto, a gente tem essa questão da renderização. E a gente comprou uma máquina assim que sei lá, é quase o preço de um carro, animal assim em termos de performance, né? Para poder ser o nosso local, assim, a render farm, né? Onde vai renderizar a maioria dos projetos que a gente está desenvolvendo, para a gente poder ganhar tempo, porque às vezes a pessoa está lá, principalmente agora nesse lance de remoto, né? Está em casa ali, bota para renderizar, pum, trava a máquina, né? Trava a máquina, não pode fazer outra coisa, aí fica uma situação assim. Então, se a gente pensou, né? Vamos ver se isso vai se efetivar, né? Agora com esse novo modelo assim, de renderizar tudo no mesmo lugar. A gente joga para essa máquina é dedicada a isso assim, e as pessoas não deixam de ter o seu rendimento, né? Por conta da máquina lá da sua casa. Então, investir tempo, investir dinheiro, que também é tempo, né? Tempo é dinheiro. Mas investir uma grana assim, em equipamento tem se mostrado, está sendo um aprendizado assim, para a gente, né? Porque até então a gente fazia algumas ressalvas assim, para dar esses passos maiores assim, de investimento por ser. E fazia uns movimentos mais conservadores assim, em termos de investimento. Mas em prol da qualidade e da gente estar reduzindo o tempo nas atividades, faz todo sentido a gente investir em equipamentos bons, né? Equipamentos que nos permitam ter mais performance, ter mais agilidade nas tarefas que a gente está fazendo. Então foi uma das coisas que a gente aprendeu, assim, né? Aprendemos a confiar no nosso negócio, para que a gente pudesse fazer esses investimentos, né? Tanto em nível de pessoas, então a gente cresceu a nossa equipe. Ano passado, se eu não me engano, a gente terminou o ano com 10 pessoas
na equipe, ou 9, se eu não me engano, e esse ano a gente está terminando com 12 pessoas. Então já é um crescimento expressivo, assim, né? Em termos de faturamento também, foi um crescimento ainda maior, né? Faturamento em vendas, né? Vendas de projetos de design. Então 2021, poxa, gratidão aí por tudo que aconteceu, né? E para fechar os aprendizados de 2021, a gente confirmou, né? A gente já vinha aprendendo isso há um tempo, mas confirmamos que premiações de design e montar case converte cliente. Isso eu realmente, às vezes, né, tinha um pouco de pé atrás com relação à premiação, principalmente, né? Por conta de ter perdido algumas, assim, e não ter achado muito justo, assim. Aí eu fiquei com essas de que, é tudo marmelada, tudo cartinha marcada, não vamos entrar nessa, não sei o quê. Por um tempo a gente pensava assim, tá? Mas aí esse ano a gente foi surpreendido, né, com um prospect que nos procurou, né, vindo dos premiados do Brasil Design Award, né, que ele nos encontrou lá. E assim, quando eu vi de quem se tratava, eu realmente mudei de opinião. Tá tudo bem, mudar de opinião, o concurso é legal agora, né? O Nubank nos procurou, nos encontrou no Brasil Design Award, então eu acho o concurso de design mó legal, assim, agora, né? Então, é uma chancela importante, né, do mercado. Não é a gente que está dizendo que o nosso trabalho é bom, mas são outros profissionais, muitas vezes com mais bagagem, com mais experiência, com mais conquistas do que nós, premiando aquilo que a gente vem fazendo, né? E é uma vitrine, então existe a possibilidade da gente investir em diversos tipos de mídia, né? Mas eu acho que cada vez mais essa publicidade aí, essa mídia espontânea que vem de um concurso de design, ela se torna mais eficiente às vezes do que muitas coisas que a gente está fazendo, assim, né, no nosso marketing. Então a gente precisa realmente investir nisso, fazer case para ganhar o concurso mesmo, para ganhar prêmio, se dedicar ao projeto, né, para a gente poder colher esses frutos depois, né? E a mesma coisa com case. Acho que fazer um case, né, atualizar o portfólio, entregou para o cliente implementou. Olha, eu estou falando aqui de um desejo meu, né, para 2022, que a gente possa mostrar coisas tão legais que a gente fez em 2021 e até 2020 que a gente ainda não montou o case, assim, né, propriamente dito, para compartilhar com vocês e também com o mercado, né? Porque quando a gente põe no nosso site, quando a gente põe nas nossas plataformas, isso acaba se disseminando, né? Mais pessoas acabam tendo acesso a isso e realmente isso converte, né? Converte, é impressionante. Dá trabalho, não é fácil, mas converte, né? Então, se eu tenho e se eu posso dar um conselho para vocês, e estou dando para mim também, né, que em 2022 a gente possa seguir participando dessas premiações de design, que são chancelas importantes do mercado, e que a gente possa botar os nossos cases na rua, né, porque mostra que a gente está trabalhando, mostra que a gente não está parado, né? Se tu pega aí muito site de empresas de design, os cases não mudam nunca, né? A pessoa não atualiza lá o seu site. Eu entendo que, né, às vezes isso é por conta das demandas mesmo, né? Tá ali fazendo projeto, tá entregando projeto, tá envolvido com isso, né, com o serviço de design. Mas é importante que a gente possa abrir as portas para novas oportunidades. E o case é uma maneira da gente fazer isso, né? É uma novidade, é um fator surpresa, é um fator interessante que chama a atenção, né? Não só
dos profissionais de design, mas também de quem está buscando um serviço, quem está buscando investir numa empresa ou num profissional, freelancer, enfim. Então, esse é um aprendizado que a gente teve, bem interessante, e que eu desejo, né, que a gente possa no ano que vem seguir fazendo, né, premiações e cases, porque ambos convertem, né, ambos trazem prospects, ambos colocam atenção para o nosso negócio e se a gente fizer o trabalhinho bem feito, né, se a gente souber vender, souber criar valor, souber negociar, a gente transforma essa oportunidade em um cliente real. E é isso que a gente quer, para poder prosperar e crescer, né? Crescer e estar cada vez mais se valorizando, né? Se valorizando para ser valorizado. E para isso a gente tem que saber algumas coisas, né? Como a precificação, porque ela antecede a valorização, né? Então, se não sabe precificar, não sabe se valorizar. Então, a gente precisa trazer o básico primeiro para que a gente possa, de fato, evoluir e colher os frutos, né, dessa profissão que é tão apaixonante, que é o design. Então, minha gente, era isso, né, que eu tinha para dizer e disse. Falei, então, dos 7 aprendizados que a gente teve em 2021. Comecei falando da importância das pessoas e do recrutamento e seleção. Investir nisso é fundamental e a gente confirmou esse aprendizado nesse ano, passando de 9 pessoas no final de 2020 para 12 pessoas e estamos com 2 pessoas remotas em outros estados, 100% remotas, né? Então, esse foi o primeiro aprendizado. O segundo, trabalhar remotamente, outra coisa que a gente aprendeu e eu diria que está aprendendo ainda, né? Sempre tem espaço para melhorar e a gente está nessa busca por evoluir esse processo também de trabalho remoto. A terceira coisa é estruturar os processos. Então, estruturar processo por que for necessário. Eu falei aqui que a gente não tem problema com o processo de desenvolvimento de projetos de design e nem com o processo de vendas. Mas a gente teve problemas com a parte dos cursos que a gente resolveu fazer, onde não tinha processo e a gente apanhou demais, né? A gente se estressou, foi uma bad trip assim, para mim e para as pessoas que estiveram envolvidas assim, nesse trabalho de lançar, né, a terceira turma do Design Invisível. Então, cara, o processo ele dá mais confiança para a gente e ele transmite mais segurança para o nosso prospect e para os nossos clientes. Então, esse aprendizado é fundamental e foi o terceiro que eu falei, né? O quarto é a questão das metas, então da gente ter metas claras, envolver a equipe e engajar elas, envolver essas pessoas, né? Engajar elas pelo impacto que isso vai trazer no bolso delas. Então da gente ter isso claro e eu falei do quanto isso foi legal aqui, das pessoas envolvidas e realmente desejando que a gente atingisse a meta abundante de vendas para, como consequência, ter a distribuição de lucros no fim do ano. Então, isso é muito bom. O quinto, eu falei de vender projeto com escopo equilibrado. Então, a gente aprendeu a fazer isso. É importante vender aquilo que é bom para o cliente, mas também, e eu diria que talvez principalmente bom para nós, né? Para a gente ter a nossa entrega cada vez mais estratégica e não perder rentabilidade. Então é olhar para aquilo que eu faço bem, domino, beleza, né? Vai até aqui a minha entrega, não vou passar daqui porque daqui para cá eu não sei o que pode acontecer e eu posso perder rentabilidade. Então, vender isso, né? Vender escopo equilibrado, não querer abraçar mais itens para agradar o prospect ali, para fazer o fechamento, né? Não vamos lidar com a verdade, vamos lidar com a transparência daquilo que é bom para nós e, consequentemente, bom para o cliente. E o sexto, eu falei de investir, né? Investir, não ter medo de investir em equipamento, não ter medo de investir em software, não ter medo de investir em pessoas, mas
nesse caso específico dos investimentos, a gente fez um movimento de comprar uns equipamentos mais interessantes assim, sobre a ótica da performance, para a gente reduzir o tempo de algumas atividades, principalmente renderização, coisas que a gente levava muito tempo, às vezes não utilizava um computador, porque o processamento mesmo, né, faz parte da máquina, exige muito mais de placa de vídeo, processador, memória e tudo mais. Então a gente resolveu investir em alguns equipamentos para que a gente reduzisse o tempo de algumas atividades e também aumentasse a qualidade daquilo que a gente está entregando. E por fim, né, premiações e cases convertem. Então aprendemos isso de fato, né, com o Nubank batendo na nossa porta, vindo de uma busca que a pessoa que nos contratou fez nos premiados do Brasil Design Award. Então a gente é prova, né, viva de que isso realmente funciona. Então o concurso é uma vitrine importante e com certeza, fazendo um bom trabalho, vocês também irão ser reconhecidos por isso e poderão, né, ter essa demanda reativa. E também isso vira uma chancela nas prospecções ativas, né? Não só para vocês serem procurados, mas para vocês terem o que falar também, né, de vocês quando vocês baterem na porta de alguém. Então é isso, minha gente. Finalizamos esse papo, VLK Talk, especial aqui de fim de ano, trazendo os 7 aprendizados que a gente teve em 2021. Eu desejo um Feliz Natal para todo mundo, um ano novo de muita prosperidade, de muita saúde, que vocês possam se tornar, né, cada vez mais humanos e criativos para a gente poder levar o design para mais lugares. Então, esse propósito aí não é um propósito único da Valkyria, né, de levar essa coisa que é o design para o coração das pessoas. É um propósito que pode ser de todos nós, mas a gente abraçou ele e levanta essa bandeira. Essa é a nossa bandeira, é levar o design para tudo que existe, porque a gente realmente acredita que com ele é possível de tornar o nosso mundo melhor também. Então é isso. Feliz por tudo que rolou, feliz por esse ano, pelas lives, pelas trocas. Aprendi muito com todo mundo aí e desejo que vocês levem com vocês, né, tenham levado um pouquinho da gente aqui, da nossa prática, para a vida, né, e para a profissão de vocês, para os negócios de vocês. Então é isso. Tudo de bom aí e até 2022. Valeu, galera!